Nós fomos ensinados a viver na sala de espera. Desde a infância nos dizem, quando você crescer, quando se formar, quando casar, quando se aposentar. A felicidade é sempre um evento futuro, uma recompensa adiada. E, tragicamente, essa mentalidade secular se infiltrou na nossa vida espiritual, criando a maior e mais sutil ilusão que impede a santidade. A crença de que o céu é um prêmio póstumo, uma terra prometida que só será alcançada após uma longa e árida travessia, e não uma vida que deve ser iniciada, experimentada e vivida hoje, em toda a sua plenitude. Essa é a mentira que nos paralisa, a ideia de que existe uma vida real, com contas a pagar, filhos para educar, trabalho duro e tédio, e separadamente existe a vida espiritual, reservada para o momento da oração, para a missa dominical ou para aquele retiro anual. Compartimentalizamos nossa existência, tratando Deus como um visitante ocasional, e não como o arquiteto que habita e sustenta cada tijolo da nossa rotina. Vivemos com a esperança de que, se formos bons o suficiente nessa vida mundana e seca, Deus nos dará a felicidade depois, numa dimensão completamente diferente. Esperamos pelo grande momento de conversão, pela visão mística, pelo milagre espetacular que nos confirmará no caminho, ignorando a graça que opera silenciosamente na fidelidade do instante presente. O drama do cristão moderno é a vida dividida. A alma quer voar, mas as mãos estão presas ao chão por um trabalho que parece sem sentido, ou por lutas familiares que parecem apenas desgaste. Julgamos que a santidade exige uma fuga do mundo, um abandono das tarefas ordinárias em busca de um ambiente mais propício para a oração e a união com Deus. Essa dicotomia é a raiz da infelicidade espiritual. Ela nos faz viver em tensão constante, culpados por não conseguirmos sustentar a piedade do domingo na correria da segunda-feira, e nos faz sentir que Deus está ausente exatamente onde a vida é mais intensa e exigente. Foi contra essa ilusão de espera e contra essa divisão existencial que São José Maria Escrivá de Balaguer se levantou, munido de uma clareza evangélica radical. Ele não apenas nos ensinou que a santidade é possível no meio do mundo, mas nos revelou que o mundo, o nosso ambiente, o nosso trabalho é o lugar onde o céu deve ser construído. Para ele, o céu não é apenas um destino final, é um modo de viver, de pensar, de amar e de lutar já nesta terra. Se a eternidade é a união perfeita com Deus, então cada ato feito com amor aqui e agora é uma antecipação, um pedaço de eternidade que se materializa no tempo. O fundador do Opus Dei compreendeu que a graça de Deus não é um prêmio reservado para a linha de chegada, mas o motor que deve impulsionar cada passo. A eternidade não é um salto quântico, é o resultado natural de uma vida tecida com pequenos atos de amor e fidelidade. O céu, de fato, começa aqui, na medida em que permitimos que a graça de Deus transforme o que é terreno em divino, o que é passageiro em eterno. É uma revolução espiritual que exige a unidade de vida, o conceito-chave da sua pregação, que destrói a ideia de que há vida espiritual de um lado e vida normal do outro. Não pode haver uma alma de missa e outra alma de escritório, uma alma de oração e outra alma de casa. A santidade, segundo São José Maria, reside precisamente em unificar essas dimensões, em fazer com que o trabalho, o descanso, a conversa, o cuidado com os filhos e até mesmo as contrariedades sejam o altar onde oferecemos o sacrifício da nossa vida a Deus. Ele nos desafia a olhar para o nosso cotidiano e perguntar: onde está Deus? E a resposta é sempre: Deus está te esperando aí, no detalhe que você negligencia, na repetição que te cansa, na pessoa que te irrita. O santo nos lembra com veemência: tens a obrigação de te santificares, tu também. Quem pensa que esta não é tarefa só para padres e religiosos,
A todos, sem exceção, disse o Senhor, sede perfeitos, como meu Pai Celestial é perfeito. Caminho 291. Esta não é uma meta inatingível, é uma realidade que se constrói com tijolos minúsculos, mas sólidos. O céu se constrói com a paciência que temos ao ouvir um colega chato, com o esforço de terminar um relatório com perfeição quando ninguém mais vai notar, com o sorriso que oferecemos mesmo quando o coração está apertado, ou com a oração breve que fazemos ao cruzar a porta do elevador. A vida eterna não é uma mudança de cenário, mas uma mudança de perspectiva. Quando olhamos para as nossas tarefas através da lente da filiação divina, tudo adquire peso eterno. Se sou filho de Deus, o meu trabalho é uma participação na criação. Se sou filho de Deus, a minha alegria não pode ser superficial, mas deve ser a serenidade profunda de quem sabe que está nos braços do Pai, aqui e agora. Essa alegria não é uma fuga da dor, mas a certeza da presença de Deus dentro da dor. É a antecipação do céu. Em Forja, ele nos ensina que a eternidade não pode ser adiada. Filho, como é grande a nossa herança, não esperes pela morte para começar a viver como filho de Deus. Viver como filho de Deus é viver com a confiança e o amor que definem o céu. É saber que cada momento, por mais comum ou doloroso que seja, é uma oportunidade de amar e, portanto, de participar da vida de Deus. É entender que a verdadeira tragédia não é a dor, mas o desperdício da dor, o sofrimento não oferecido. A cruz diária, essa que nos é apresentada na forma de dor de cabeça, de injustiça no trabalho ou de desentendimento familiar, se aceita com amor e oferecida em reparação, já é um pedaço do céu. Ela não é um obstáculo que precisa ser removido para que a vida espiritual comece. Ela é a porta. A santidade no ordinário, portanto, é a negação da espera e a afirmação corajosa de que a vida com Deus não tem começo nem fim definidos pelo calendário humano, mas é um fluxo contínuo de graça que deve ser abraçado em cada respiração. É a descoberta de que o tempo de Deus é o nosso tempo. Quando finalmente abraçamos essa verdade, o céu se torna contagioso. A nossa alegria, que é fruto da presença de Deus, não pode ser contida. Ela se espalha naturalmente, sem discursos forçados, mas pela atração irresistível de uma vida unificada. O apostolado do ambiente é o reflexo de quem vive o céu em sua rotina. A paz que reside em nós, a ordem que mantemos, a caridade que exercemos. Tudo isso se torna luz que atrai os outros para a fonte de toda a felicidade. Não precisamos esperar para ser missionários, basta começar a viver o céu onde estamos. Era a afirmação corajosa de que a vida com Deus não tem começo nem fim, definidos pelo calendário humano, mas é um fluxo contínuo de graça que deve ser abraçado em cada respiração. É a descoberta de que o tempo de Deus é o nosso tempo. Quando finalmente abraçamos essa verdade, o céu se torna contagioso. A nossa alegria, que é fruto da presença de Deus, não pode ser contida. Ela se espalha naturalmente, sem discursos forçados, mas pela atração irresistível de uma vida unificada. O apostolado do ambiente é o reflexo de quem vive o céu em sua rotina, a paz que reside em nós, a ordem que mantemos, a caridade que exercemos. Tudo isso se torna luz que atrai os outros para a fonte de toda a felicidade. Não precisamos esperar para ser missionários, basta começar a viver o céu onde estamos. A revolução do ordinário, proposta por São Josemaria, reside justamente em desmantelar a mais destrutiva das ilusões espirituais, a esquizofrenia de alma. Muitos cristãos vivem cindidos, como se tivessem uma vida de piedade que se desenvolve dentro da igreja ou durante os momentos de oração, e uma vida real que acontece no escritório, na fábrica ou na lida doméstica, onde Deus é, na melhor das hipóteses, um espectador distante.
Essa separação impede a graça de atuar plenamente, pois reservamos a santidade para os momentos extraordinários ou para um futuro idealizado, enquanto o presente, o único tempo que realmente possuímos, é desperdiçado em atos sem propósito eterno. O Santo de Deus veio nos gritar que a santidade não é um luxo para poucos, mas o pão nosso de cada dia, e que o palco para o heroísmo não é o deserto, mas a mesa de trabalho. Se você já sentiu essa divisão, o peso de ser um santo de domingo e um profissional secular durante a semana, eu peço que pare um instante e reflita conosco. Onde na sua rotina você sente mais dificuldade em unir sua fé e seu trabalho? Comente abaixo, compartilhando qual é o seu maior desafio na busca pela unidade de vida. E não se esqueça de se inscrever no canal para mergulhar mais fundo nesta espiritualidade transformadora. A tragédia da espera é que, ao adiar a santidade para um futuro hipotético, adiamos também a nossa felicidade e a nossa capacidade de amar. O céu, meu irmão, não é apenas um destino, mas uma vocação imediata. A grande epifania de São Josemaria, aquela que deu origem ao Opus Dei, não foi uma nova doutrina, mas uma redescoberta da chamada universal à santidade, com um foco inédito, o meio do mundo. Ele entendeu, com clareza sobrenatural, que Deus não nos pede para abandonar o mundo para encontrá-lo. Ele nos espera dentro dele. O trabalho, a família, o lazer, as obrigações cívicas, tudo isso não são obstáculos à santidade, mas o próprio material de que a santidade é feita. O mundo se torna o altar onde o cristão, pelo seu trabalho bem feito e pela sua caridade incessante, oferece a si mesmo e a criação inteira a Deus. Este é o conceito fundamental da unidade de vida. Não há duas vidas. O cristão tem uma só vida, na qual a oração e o trabalho se entrelaçam e se fundem, como a água e o vinho no cálice. O engenheiro não é um engenheiro e um católico. Ele é um engenheiro que, ao projetar pontes com honestidade e perfeição técnica, está rezando. A dona de casa, que cuida dos filhos e da ordem da casa com paciência e amor, está construindo a igreja e antecipando o reino. Não há outro caminho, meus filhos. Ou sabemos encontrar o Senhor na nossa vida de todos os dias, ou não o encontraremos nunca, dizia o fundador, sublinhando que a graça não é um aditivo, mas o motor que transforma o ordinário em ouro. O céu começa aqui porque Deus está nos detalhes. É nas pequenas coisas que se revela a grandeza de um amor que se doa sem alarde. A ordem na mesa de trabalho, a pontualidade que é caridade com o tempo alheio, a palavra amável dita quando a impaciência grita na alma, o esforço extra para terminar um relatório com a máxima perfeição possível, mesmo que ninguém vá notar. Estes são os tijolos invisíveis da eternidade. Como nos ensina em Caminho, não desprezes as obras grandes por se fazerem em coisas pequenas. A santidade grande consiste em cumprir os deveres pequenos de cada instante. A matemática divina é paradoxal. Um gesto escondido, feito por amor puro a Deus, tem peso eterno muito maior do que um ato espetacular realizado para receber aplausos humanos. É a intenção que sacraliza o ato. Se o teu trabalho, por mais humilde que seja, é feito com a mesma dignidade e amor que Jesus carpinteiro colocava em sua obra em Nazaré, então a tua mesa de trabalho se converte em um oratório e a tua rotina em uma missa contínua. É assim que o nosso tempo se funde com a eternidade. Mas como sustentar essa unidade em meio ao caos e à pressão do dia a dia? A resposta está na filiação divina, o segundo pilar da revolução de Josemaria. O céu começa aqui, porque nós já somos filhos de Deus, amados infinitamente. Viver como filho não é esperar a herança, mas viver a confiança e a serenidade que a herança já garante.
O filho não se desespera diante das dificuldades, ele as oferece. O filho não se sente abandonado no fracasso, ele se refugia nos braços do Pai. A eternidade é antecipada na nossa serenidade. A alegria que o mundo não pode dar e que o mundo não pode tirar é a marca de quem vive o céu em antecipação. O céu começa aqui não significa, no entanto, que a vida seja um mar de rosas. Pelo contrário, São José Maria era um realista espiritual e sabia que a vida cristã é uma luta constante. É aqui que entra a cruz diária. Não existe santidade sem sacrifício, não existe glória sem a paixão. A cruz não é um castigo, mas o caminho real para a glória. Quando aceitamos aquela contrariedade inesperada, aquela dor física, a incompreensão de um colega, a monotonia da rotina, e a oferecemos a Deus não com resignação amarga, mas com amor ativo, essa dor já não é apenas sofrimento humano, é participação na cruz redentora de Cristo. O sofrimento aceito com amor é o ponto onde o céu e a terra se encontram de forma mais intensa. É o momento em que a graça transfigura a matéria bruta da dor em mérito eterno. Em Forja, ele nos lembra: não te esqueças de que a dor é o toque de Deus. A cruz, portanto, não é o fim da alegria, mas sua fonte mais profunda. Aceitá-la hoje significa que já estamos vivendo um pedaço da vida de Cristo ressuscitado. Quando essa unidade de vida é alcançada, quando o cristão vive cada detalhe como um filho amado que oferece a cruz com alegria, o efeito é inevitável. O apostolado se torna natural. Não precisamos de púlpitos. A luz de Deus se espalha através da nossa paz, da nossa lealdade, da nossa paciência, do nosso bom humor, mesmo quando as coisas vão mal. O céu é contagiado porque a vida unificada é atraente. A pessoa que vive o céu aqui no meio do mundo é um farol que, sem palavras, atrai as almas para a verdade de que Deus não está longe, mas espera por nós no exato lugar onde estamos, pronto para transformar o nosso cotidiano na porta da eternidade. A revolução do ordinário é o convite para que paremos de esperar e comecemos a viver o céu hoje. A grande revolução proposta por São José Maria Escrivá não residia na fundação de instituições grandiosas, mas na demolição da muralha que separava o altar da mesa de trabalho, a oração da fatura, o templo da casa. Se o céu começa aqui, então precisamos entender qual é a matéria-prima dessa construção. A maioria de nós sonha com a santidade como um ato heróico, uma renúncia espetacular que nos colocaria nas páginas da história da Igreja. Mas o Santo de Deus nos ensina que a arquitetura da glória não é feita de mármore e vitrais, mas sim do pó, da poeira e da rotina dos nossos dias. O edifício da eternidade é erguido, tijolo por tijolo, nas pequenas fidelidades que ninguém vê, nos gestos que o mundo ignora, naquilo que, aos olhos humanos, não tem valor. A vida espiritual não é uma série de picos, mas um planalto de perseverança. É por isso que São José Maria insistia tanto na santidade do trabalho. O trabalho, seja ele qual for, a planilha de cálculos, a limpeza da casa, a consulta médica, a aula preparatória, é o eixo onde se encontra o ponto de união entre o humano e o divino. O céu é preparado quando transformamos nossa atividade profissional em oração, não por palavras rezadas, mas pela intenção de servir a Deus em cada detalhe, buscando a perfeição humana por amor a Ele. Não separeis a vossa vida profissional da vossa vida de piedade, dizia ele em Sulco. Esta unidade exige uma luta constante pela excelência. Não se trata de ser o melhor do mundo, mas de dar o melhor de si, de empregar o talento e o tempo com a dignidade de quem sabe que está colaborando na obra de Deus. Um trabalho mal feito, uma tarefa relaxada, uma pontualidade negligente são oportunidades perdidas de construir o céu. Quando o cristão compreende que o seu trabalho é o seu altar,
Ele não pode oferecer a Deus um sacrifício manchado pela preguiça ou pela desordem. O trabalho bem acabado, a busca incessante pela perfeição técnica e moral, é a prova material de que amamos a Deus e ao próximo. A santidade, contudo, vai além da qualidade visível do trabalho. Ela se esconde na ordem interior e na fidelidade ao detalhe. A ordem, para José Maria, não era apenas estética, mas uma virtude teologal. Era a manifestação externa da paz da alma que se submete à vontade de Deus. É o esforço de guardar o lugar de trabalho arrumado, de cumprir a agenda com seriedade, de não deixar para amanhã o que deve ser feito hoje, mesmo que ninguém vá elogiar esse esforço. É no detalhe escondido, no fio solto que você corta, no documento que você organiza, no silêncio que você mantém quando poderia reclamar, que se encontram os atos de amor mais puros e desinteressados, aqueles que têm peso de eternidade. O Senhor nos espera nas pequenas coisas, repetia o fundador do Opus Dei, e essa frase é a chave para entender como o céu se constrói no ordinário. Se pensarmos bem, a vida não é feita de grandes acontecimentos, mas de milhares de momentos minúsculos. O céu começa aqui quando aprendemos a dar valor infinito a esses momentos. O sorriso oferecido a quem nos irrita, o silêncio paciente diante de uma injustiça, a oração mental feita em meio ao barulho do trânsito, a aceitação serena de uma dor de cabeça que atrapalha o trabalho. Estes são os pequenos combustíveis que acendem a chama da graça em nós e nos unem a Cristo. É fundamental entender que esses pequenos atos não são meros exercícios de boa vontade. Eles são atos de amor heróico, porque exigem o sacrifício repetido do ego. É muito mais fácil fazer um jejum de um dia inteiro do que suportar, com bom humor, a mesma contrariedade, repetida todos os dias por 10 anos. A fidelidade no detalhe é a prova de que a nossa vontade está unificada à vontade de Deus. E essa unificação é a própria definição da santidade. Ela nos permite viver o minuto heróico, ensinado em caminho, que é vencer a preguiça e levantar-se pontualmente, sem ceder à moleza, transformando o despertar em um ato de adoração. A luta pelas pequenas virtudes, a paciência, a humildade, a caridade fraterna no dia a dia, é o campo de batalha onde se decide o nosso destino eterno. Não é necessário abandonar o mundo para encontrar a santidade. É preciso, sim, impregnar o mundo de Deus. A pessoa que vive o céu aqui aprende a ver cada tarefa, cada encontro, cada dificuldade, não como um obstáculo a ser superado, mas como uma oportunidade de amar e de ganhar méritos para a eternidade. Essa perspectiva transforma o cristão num artesão da santidade, onde o cinzel é a disciplina e a matéria-prima é o tempo, o trabalho e a cruz de cada dia. Ao olhar para a nossa vida, não devemos buscar apenas os momentos de grande oração ou os retiros espirituais como os únicos tempos de Deus. O céu começa aqui porque Deus está presente na cozinha, no escritório, no hospital, na sala de aula. Ele santifica o tempo e o espaço através da nossa resposta amorosa e constante. A santidade no ordinário é a certeza de que a nossa vida, por mais comum que pareça, está sendo tecida com fios de ouro, preparando para nós uma morada eterna. Não espere a morte para começar a viver o céu. Comece hoje, oferecendo a Deus a perfeição daquele pequeno detalhe que só Ele e você conhecem. Essa fidelidade escondida é o verdadeiro tesouro que levaremos. A filiação divina, esse dom extraordinário que nos permite viver como filhos amados de Deus, é a força motriz que dá peso eterno a esses pequenos atos. Um filho não faz as coisas por obrigação, mas por amor ao Pai. É essa consciência de ser filho que transforma o trabalho árduo em brincadeira séria, a luta interior em diálogo íntimo e a cruz diária em abraço ao madeiro de Cristo.
Viver o céu agora é viver na serenidade e na alegria de quem sabe que, mesmo em meio ao sofrimento e às quedas, está constantemente nos braços de um Pai que nos corrige, nos perdoa e nos eleva. A alegria para São José Maria era a evidência de que o céu já estava atuando na alma. Essa alegria não é ingenuidade ou fuga da realidade, é a certeza da fé. É a virtude que nos permite sorrir quando o corpo está cansado, quando a alma está atribulada, quando o mundo parece desmoronar. É a antecipação do banquete eterno. O cristão que vive o céu aqui não é imune à dor, mas sabe que a dor aceita e oferecida, a cruz diária, já é um pedaço da glória. Se soubermos unir o nosso sofrimento, a nossa fadiga e os nossos erros à paixão de Cristo, eles se convertem em sementes de ressurreição. O céu começa aqui porque a cruz, quando acolhida com amor, deixa de ser um peso e se torna o caminho mais rápido para a união com Deus. O apostolado natural, que é a consequência inevitável da unidade de vida, floresce quando a alma está saturada dessa alegria. Não precisamos de grandes discursos. A pessoa que está construindo o céu em sua rotina irradia uma paz, uma lealdade e um bom humor que sem palavras atrai os outros para Deus. A luz de Cristo não é acesa apenas no sacrário. Ela brilha na mesa de trabalho, no convívio familiar, na paciência com o vizinho, na honestidade profissional. É assim que o céu é contagiado. Pela vida transformada, pela alma que encontrou Deus no meio do mundo e que convida silenciosamente a todos para a revolução do ordinário, para que parem de esperar e comecem a viver a eternidade hoje. O segredo dessa paz contagiante, a fonte inesgotável dessa alegria que transforma o ambiente, reside no coração da mensagem de São José Maria, a filiação divina. O santo compreendeu, com uma clareza mística, que o batismo não é apenas um rito de passagem, mas uma transformação radical do ser que nos insere na própria família de Deus. Viver o céu agora não é uma técnica de autoajuda, mas sim o reconhecimento prático de que somos filhos amados pelo Pai, herdeiros da glória, e que essa herança não espera a morte para ser usufruída, mas começa no instante em que vivemos na graça. Esta verdade, quando profundamente assimilada, muda a perspectiva de cada luta, de cada sucesso e de cada fracasso, pois passamos a ver tudo sob o olhar compassivo e providente de um Pai que nos conduz. Se somos filhos, não vivemos mais como órfãos espirituais, sujeitos ao medo e à ansiedade do futuro incerto. A vida de filiação divina nos dá uma serenidade inabalável, que é, em si mesma, uma antecipação do paraíso. O céu é a união perfeita com Deus, e se já estamos unidos a Ele pela graça, se Ele habita em nós, então a eternidade já se manifestou, embora ainda de forma velada. São José Maria insistia: não sejas homem de pouca fé, sê homem de Deus, de vida interior profunda, de oração constante, de presença de Deus, para que a tua vida não seja uma justa posição, mas uma unidade, a unidade de quem vive o céu na terra. Essa unidade é a prova de que a nossa peregrinação terrena já está impregnada da substância da glória futura, e a alegria é o seu sinal mais eloquente. A alegria cristã, portanto, não é a ausência de dor ou a negação dos problemas. É a manifestação da esperança enraizada na filiação. É a certeza de que mesmo quando o mundo desaba ao nosso redor, o Pai nos sustenta. É um fruto da caridade que, feita de pequenas vitórias e grandes renúncias, nos permite sorrir no meio da tempestade. O Santo de Deus nos ensinava que a alegria é o óleo que lubrifica a máquina do apostolado e o termômetro da nossa vida interior. Se estamos tristes, é porque nos afastamos do reconhecimento prático de que somos filhos de Deus, e a tristeza é o primeiro sinal de que o céu, que deveria estar começando, foi adiado pela nossa falta de fé e abandono.
Mas não podemos falar do céu que começa aqui sem abordar o caminho que Jesus nos traçou, e este caminho é a cruz. São José Maria, com realismo sobrenatural, nunca prometeu um cristianismo cômodo ou sem esforço. Pelo contrário, ele nos lembrou que a santidade no meio do mundo exige uma luta constante, uma renúncia diária e a aceitação das contrariedades que se apresentam em nossa rotina. A grande tentação espiritual é buscar a glória sem passar pelo Calvário. Mas o Mestre nos ensinou que a vida não se ganha sem a perda, e a ressurreição só é possível após a morte. E isso deve ser aplicado ao nosso dia a dia, transformando o sofrimento em oportunidade de amar. Para a maioria dos cristãos no meio do mundo, essa cruz não se manifesta em grandes martírios espetaculares, mas sim no tecido fino das pequenas mortificações e dos deveres cumpridos. A cruz é o trabalho que te aborrece, o colega que te irrita, a doença que te limita, o cansaço que te impede de rezar, a paciência exigida com os filhos, a fidelidade ao horário apesar da preguiça. É o silêncio que se impõe para não responder com raiva. É o esforço extra para terminar uma tarefa com perfeição, mesmo quando ninguém verá o resultado. Não te esqueças de que a dor é a pedra de toque do amor. É na aceitação heróica e cheia de fé das contrariedades que o céu se manifesta de forma mais nítida, ensina o santo em Forja. Cada um desses pequenos sacrifícios, quando oferecido com a intenção de agradar a Deus, transforma-se em ouro puro, em mérito eterno. É nesse ponto que a máxima "o céu começa aqui" atinge sua profundidade máxima. Se a vida eterna é a união com Cristo, e se Ele nos disse que não há amor maior do que dar a vida pelos amigos, então a oferta de nossa pequena vida diária, de nossas pequenas cruzes, é a forma mais concreta e acessível de antecipar essa união. A cruz diária, assim, deixa de ser um fardo e se torna o próprio instrumento de nossa divinização, o atalho para a glória. A aceitação amorosa da cruz diária é, de fato, a porta de entrada para a antecipação do céu. Quando transformamos a dor em oração e a adversidade em oportunidade de serviço, estamos ativamente participando da obra redentora de Cristo. O sofrimento, despojado de seu sentido puramente humano e revestido da intenção divina, deixa de ser um peso estéril. Ele se torna o canal da graça que purifica a alma e nos prepara para a união plena, provando que a glória não é apenas uma recompensa póstuma, mas a força que nos sustenta e nos eleva já neste mundo. O sofrimento aceito, como ensina José Maria, é o caminho real e régio da santidade. Essa revolução espiritual, que coloca o céu no meio da rua, é o legado eterno de São José Maria Escrivá. Ele nos ensinou que não há necessidade de fugir do mundo para encontrar Deus, pois Deus nos espera justamente onde a vida é mais intensa, mais real e muitas vezes mais dolorosa. O convite é claro e urgente: pare de adiar a santidade. O céu não é uma promessa vazia para amanhã, mas uma realidade que se constrói hoje, tijolo por tijolo, ato por ato, luta por luta, no campo de batalha do nosso cotidiano, vivido sob o olhar amoroso de um pai. Ele nos lembra que a eternidade é tecida com o fio das pequenas fidelidades e que o amor se prova nos detalhes, na perseverança em fazer bem o que se deve fazer por amor a Deus e ao próximo. É nesta perspectiva da eternidade no agora que reside a verdadeira grandeza da vida cotidiana. Cada sorriso, cada oração jaculatória no meio do tráfego, cada prato bem lavado, cada palavra de ânimo dita ao cônjuge é um material de construção eterno. O cristão que vive a unidade de vida, que se sabe filho de Deus e que abraça a cruz ordinária com alegria, não está simplesmente esperando o céu. Ele está vivendo o céu em pré-estreia e sua vida é a mais poderosa pregação da verdade de Cristo no mundo.
Não há maior aventura espiritual do que a de transformar o ordinário em extraordinário, a terra em pedaço de glória e o tempo em eternidade. Portanto, a grande pergunta que São Josemaria nos deixa é: onde está o seu céu hoje? Você está vivendo como herdeiro da glória ou como um peregrino que apenas espera o fim da jornada? A resposta se encontra no seu compromisso com a pequena luta, na sua alegria inquebrantável e na sua capacidade de fazer de cada detalhe, por mais insignificante que pareça, uma prova de amor a Deus. O céu começa na sua mesa de trabalho, na sua casa e no seu coração, se você permitir que a graça de Deus transforme o seu agora em sempre. Espera-o, ele espera-te. Ele está à tua espera em cada instante. Não te canses de lhe dar a tua vida. Não te canses de aspirar à santidade. Não te canses de fazer de cada um dos teus dias um pedaço de céu. Este é o chamado de São Josemaria, o santo da vida ordinária, para que abracemos a revolução da santidade no meio do mundo. É o convite para que paremos de sonhar com o céu distante e comecemos a construí-lo com as nossas próprias mãos, aqui e agora. A vida de santidade, uma vez iniciada pela graça e pelo compromisso, não pode ser contida nos limites da alma individual. A alma que começa a viver o céu na terra, que aceita a cruz diária, que busca a unidade de vida e se sabe filha amada, irradia uma luz que, por mais humilde que seja, transforma o ambiente ao seu redor. São Josemaria Escrivá insistia que a santidade não é um espetáculo para ser aplaudido ou um tesouro guardado, mas uma realidade profunda que se manifesta no modo sereno e alegre de enfrentar o dia a dia. Este é o conceito central do apostolado de ambiente. Não se trata de pregar em voz alta, mas de viver tão coerentemente que a própria existência se torna um convite silencioso a Deus. O apostolado do cristão que vive a unidade de vida é, acima de tudo, natural e espontâneo, como o calor que emana de uma lareira acesa. Não precisamos buscar grandes palcos ou discursos eloquentes. O que o mundo realmente precisa e anseia é de testemunhas que demonstrem que a vida com Deus é possível, é bela e é alegre. O santo da vida ordinária ensinava que a maior eficácia apostólica reside na amizade sincera e na confiança mútua, no diálogo do dia a dia, onde a paz de Deus se manifesta sem forçar a porta de ninguém. É no café da manhã, na reunião de trabalho, na fila do supermercado, que a nossa coerência deve brilhar e quando a nossa alegria, mesmo no meio das dificuldades, é palpável. As pessoas ao redor inevitavelmente se perguntam: de onde vem essa força inquebrantável? A resposta é: o céu que já começou em nós. É fundamental entender que esta missão de contágio não é um fardo adicional à nossa rotina, mas a consequência lógica de se sentir filho de Deus. Se somos filhos, somos irmãos de todos os homens, e o desejo de todo filho é que os seus irmãos também experimentem a alegria e a segurança dessa filiação divina. São Josemaria, com a sabedoria de quem via a alma humana em profundidade, escreveu em Caminho sobre o poder transformador da fidelidade pessoal. Não me digas que não podes fazer mais. Não te esqueças de que podes e deves ser apóstolo de apóstolos. O contágio. Sim, o contágio. Leva a tua vida a sério e ser fiel na pequena luta e verás como, sem precisares de grandes palavras, as almas se aproximam do Senhor, atraídas pela luz da tua vida. A manifestação dessa antecipação do céu no ambiente se dá primeiramente pela ordem e pela diligência no trabalho profissional. O trabalho bem feito, terminado com perfeição e oferecido por amor a Deus, é um hino silencioso que louva o Criador. Enquanto o mundo muitas vezes se afoga na pressa, na desorganização e na mediocridade, a pessoa que vive o céu aqui traz consigo uma serenidade profissional que desarma e inspira. A pontualidade, o uso reto do tempo,
A paciência diante da injustiça, a palavra amável no meio da discussão, o esforço extra que ninguém vê. Estes são os tijolos invisíveis, mas eternos, que transformam o ambiente. O segredo dessa paz contagiante reside na certeza inabalável da filiação divina. O cristão que se sabe filho de Deus, amado incondicionalmente, não tem medo do futuro incerto e não se desespera com os erros do presente, pois sabe que a misericórdia divina é o seu refúgio constante. Ele vive a santa intrepidez, a ousadia de quem sabe que o Pai está no comando da história. Essa tranquilidade sobrenatural é o maior testemunho que podemos dar em uma sociedade ansiosa e fragmentada. O céu começa aqui porque a confiança total em Deus, que é a essência da vida eterna, já está ativa e operante no nosso dia a dia, pacificando o nosso coração e, através dele, o coração dos que nos rodeiam. Viver o céu agora exige, contudo, a virtude da perseverança, pois o apostolado silencioso e o contágio da eternidade não oferecem gratificações imediatas ou resultados grandiosos e espetaculares. É uma semente plantada no segredo da alma, regada com a oração diária e o sacrifício escondido. O santo nos lembrava que a santidade é um caminho longo, muitas vezes monótono, de recomeços constantes. Não podemos desanimar se não vemos a conversão imediata de nossos amigos ou familiares. A nossa missão é ser o reflexo transparente de Cristo no mundo, e Deus, que é o Senhor da colheita, fará o resto. O valor real da nossa missão não está no sucesso aparente, mas na fidelidade do amor com que cada ato de serviço e cada palavra são executados. Em Suco, encontramos a exortação para que não percamos o peso eterno de cada interação humana, pois a nossa vida é um farol contínuo. Não sejas um homem duplo. Se és fiel, sê-lo sempre. O teu apostolado, a tua missão de contagiar a vida de Deus aos outros, não se pode limitar a momentos específicos de oração ou de igreja. Deve ser a tua vida inteira, em cada gesto, em cada palavra, em cada silêncio. A eternidade se joga na lealdade às pessoas que te rodeiam, no respeito sincero e na caridade que te leva a servi-las sem esperar nada em troca. A santidade para São José Maria é a caridade perfeita infundida em cada detalhe. A grande revolução de São José Maria foi justamente dissolver a fronteira artificial que muitos cristãos ergueram entre o sagrado e o profano, entre o tempo de Deus e o tempo do mundo. Ele nos mostrou que o céu não é um lugar para onde vamos fugir desta terra, mas a plenitude da terra transformada e redimida pela graça de Cristo. Quando vivemos o céu agora, o mundo não se torna um obstáculo para a santidade, mas o próprio altar onde a santidade se consuma no meio do tráfego, dos prazos e das fraudas. É a certeza de que Deus não está apenas escondido no sacrário, mas presente no barulho da rua, esperando ser descoberto e levado aos outros através do nosso sorriso, da nossa paz e da nossa vida que cheira a eternidade. Portanto, o impacto de viver o céu aqui, na nossa rotina, é imensurável e atinge a sociedade em suas fundações. Não se trata apenas da salvação individual da nossa alma, mas da santificação de todo o tecido social que nos envolve. Um lar onde se vive a caridade e o perdão. Um escritório onde a honestidade e a ordem prevalecem. Um coração onde a oração é constante e a alegria inabalável. Estes são os pedaços de céu que restauram a esperança no mundo. O chamado de São José Maria Escrivá é, em última análise, um chamado à responsabilidade radical. Somos portadores da eternidade. Não guarde essa luz para si. Deixe que ela inunde e transforme o seu ambiente. A sua fidelidade nas pequenas coisas de hoje é, pela graça de Deus, a porta do céu para muitos.